Fala galera, beleza? Então, finalmente chegou o final do ano, última PA, último vídeo. A gente instituiu essa prática aí ao longo dessas últimas etapas. Parece que foi útil, acho que a maioria de vocês aproveitou bem. E vamos lá, eu separei alguns temas aqui pra gente poder tratar, pra poder relembrar aí pra sua PA. São 5 teminhas. A unidade é a unidade 8, população, e eu comecei falando sobre formação da população brasileira, né? A gente começou conversando e eu disse que o passaporte brasileiro ele é muito valorizado no mercado negro, porque o brasileiro pode ter cara de qualquer etnia, né? O brasileiro pode ter cara de europeu do norte, né? Louro de olho azul, pode ter cara de africano, pode ter cara de asiático, de árabe, enfim, nós somos uma grande mistura. Só que isso teve uma origem, e essa origem foram 3 etnias apenas: os europeus, né, inicialmente portugueses, depois os africanos, que vieram para cá escravizados, e quem já estava aqui, que eram os índios, né, os ameríndios, os nativos aqui da América. Enfim, esse tríade, essas 3 etnias ajudaram a formar o início da nossa população, que depois foi ganhando aí mais algumas outras etnias, asiáticos, outros tipos de europeus, enfim. E aí a gente é essa grande sopa, né, essa grande miscigenação, essa é a palavra, né, que designa aí a mistura das etnias. Outro tema importante são os conceitos de populoso e povoado, ou população absoluta e população relativa, né? População absoluta, a gente falou bastante sobre isso, eu fiz uma lista lá dos países mais populosos do planeta. O Brasil é o 5º, a gente tem a China, a Índia, Estados Unidos, Indonésia e aí o Brasil. E aí é só a quantidade de pessoas que residem nesses lugares. E o povoado, população relativa, aí tem a ver com outro conceito que é a densidade demográfica, que relaciona, na verdade, a população absoluta com o espaço que ela ocupa. Sempre lembrando, o Brasil é pouco povoado e não tem nada a ver com a distribuição da população, né? Mostrei diversos exemplos em diversas oportunidades, né, que a distribuição da população não interfere em nada na densidade demográfica. Não importa se está todo mundo bem distribuído ou concentrado, que a densidade é a mesma. No caso do Brasil, aproximadamente 23 habitantes por quilômetro quadrado. E o fator para o Brasil ser um país pouco povoado é porque ele é muito grande, né? O Brasil é o 5º país com maior território do planeta. E aí, nessa combinação de 5ª maior população com 5º maior território, faz com que a nossa densidade seja baixa. Os países de maior densidade demográfica são os menores normalmente, né? Eu fiz uma lista lá para você no caderno e você provavelmente tem ali alguns países como o Vaticano, como o Mônaco, enfim, países realmente muito pequenos e com uma população pequena, mas o território faz com que a densidade demográfica deles salte. Mais um tema importante: pirâmide etária, as transformações da população brasileira nas últimas décadas. A gente falou de alguns conceitos importantes, como natalidade, mortalidade, taxa de fecundidade, expectativa de vida e crescimento natural ou vegetativo. Esses conceitos estão lá no seu caderno, tem no livro, tudo explicado direitinho. Só peço que você preste atenção em algumas transformações que aconteceram, né? Hoje a nossa natalidade é bem menor do que já foi um dia, né? A gente, quando compara as famílias atuais e as famílias do passado, a gente vê que houve uma redução bem grande. Aqueles 4 motivos principais, como informação circulando mais facilmente, métodos contraceptivos, principalmente a pílula anticoncepcional, o custo de vida mais alto e, sem dúvida nenhuma, a mudança da mulher, uma mudança da função da mulher na sociedade, a entrada da mulher com força no mercado de trabalho, fez com que essa família se transformasse, o tamanho dessa família se transformasse, e também a população brasileira, de modo geral, comece a ter uma outra composição, né? Quando a gente compara pirâmides etárias do passado, de 20, 30 anos atrás, com as pirâmides etárias atuais, ou fazendo projeções para o futuro, a gente percebe que há uma mudança de formato, né? A pirâmide tradicional, ela é clássica, ela é realmente uma base muito larga e um topo estreito, só que com essas transformações a gente vai percebendo um estreitamento da base e um alargamento do topo. Isso se refere basicamente a 2 mudanças: uma diminuição da taxa de natalidade, dos nascimentos, menos jovens, e um aumento da expectativa de vida. Hoje o brasileiro vive mais, ele tem mais qualidade de vida, ele tem mais acesso ao hospital, a medicina avançou muito, as pessoas não morrem mais por qualquer coisa, existem remédios para uma série de doenças. Antigamente as pessoas morriam muito mais cedo, né? Hoje em dia a taxa de expectativa de vida do brasileiro é acima de 70 anos, 72, 73 anos de idade, e subindo.
Então essas são as principais transformações. Hoje nós temos uma população cada vez mais velha, né, com cada vez menos jovens e com cada vez mais adultos e idosos. E isso requer uma série de mudanças no comportamento, por exemplo, do governo. Né? Provavelmente no futuro vai haver menos necessidade de investimento em educação básica, em educação fundamental e provavelmente uma maior atenção aos idosos. Né? A gente está vendo aí as praças repletas de equipamentos para idosos, além dos brinquedos para as crianças. Eu citei um exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi lançado há muito tempo atrás, já era uma preocupação, o Brasil tinha muitos jovens, né? Então leis específicas para esse público eram necessárias, e hoje a gente tem uma necessidade maior para atender, né, para proteger os idosos. Então o Estatuto do Idoso é um conjunto de leis lançado muito mais recentemente, de acordo aí com o novo perfil da população brasileira. Uma outra preocupação importante é a previdência social, com mais idosos, né, com menos gente contribuindo, a população economicamente ativa do Brasil sendo menor no futuro, a gente vai ter que repensar, provavelmente, a nossa estrutura previdenciária, né, as aposentadorias. O governo já fala muito disso, só que isso ainda é muito questionado, porque o governo, embora queira aumentar o tempo de contribuição e aumentar o tempo de trabalho das pessoas, fazendo com que elas se aposentem mais tarde, o governo também deixa a desejar uma série de questões. Então, para o governo poder cobrar mais da gente, ele precisa também mostrar que ele está em dia com as suas obrigações. E isso a gente percebe aí através das notícias que não é bem assim. Como mais um tema importante é a migração. Primeiro, entender quem é o migrante, né? Por que ele migra, né? E qual é a diferença, por exemplo, entre ele e um turista, simplesmente. Né? A questão do imigrante ou do migrante é que ele é um cara que causa um impacto permanente no lugar onde ele vai. O turista não. O turista causa um impacto momentâneo. A gente passou aí por 2 eventos grandes, Copa do Mundo e Olimpíadas, e pôde perceber como é que é o impacto de um fluxo turístico bastante intenso. Mas isso passou. E a gente, né, hoje já não percebe mais nada disso. O imigrante, ou o migrante, ou o emigrante, eu prefiro sempre falar migrante, porque não causa confusão nenhuma, ele causa um impacto permanente. Ele é um cidadão a mais naquele lugar, e ele vai mexer com o trânsito, com o trabalho, com a educação, com a saúde, enfim. Ele vai precisar que os serviços atendam a ele e a sua família. A gente tem alguns tipos de imigração: permanente, temporária, interna, externa, enfim. Sobre os nomes específicos de algumas delas, é importante você lembrar do êxodo rural, né, que é uma que a gente falou muito ao longo do ano, principalmente quando a gente fala sobre a urbanização, então a saída das pessoas do campo indo para a cidade, né, o crescimento da população da cidade em detrimento do campo, é o êxodo rural, né? Esse deslocamento do campo-cidade, essa migração do campo-cidade é o que a gente chama de êxodo rural. Existe uma outra migração, que é uma migração temporária, que é a transumância, ou migração sazonal. Essa migração, ela tem a ver com a questão das estações do ano, né? Ou fatores ligados à natureza, né? Pessoas que têm que se deslocar de lugares muito frios durante o inverno para poder retornar apenas quando a temperatura aumenta, ou fogem de períodos de seca para retornar somente na época do ano em que a chuva acontece. Essa é a migração que a gente chama de transumância ou sazonal. E por último, a migração pendular. A migração pendular é aquela que acontece diariamente entre cidades, por exemplo, da região metropolitana, né? Pessoas que saem de Duque de Caxias e vêm para o Rio de Janeiro passar o dia trabalhando e retornam no final do dia, né? Duque de Caxias, para essa pessoa, é apenas a cidade dormitório dela. Ela mal passa, né, as 7, 8 horas do seu dia lá, o resto das horas do dia, essa pessoa está trabalhando no Rio de Janeiro e usando todos os serviços e impactando muito mais o Rio do que a cidade de onde ela vem. Enfim, galera, é isso. Tem material aí no portal, tem o estudo dirigido, a apresentação que a gente utilizou sobre população também está aí. Foi um prazer participar desse ano com vocês. É o nosso último ano, em princípio, juntos, né? Ano que vem vocês vão ter aula com o Cadu. Foi muito bom, o grupo de vocês é sensacional e valeu. Espero que vocês tenham gostado.